Você já terminou um encontro, uma ligação ou um dia inteiro e sentiu como se alguém tivesse desligado sua bateria por dentro? Você não brigou, não correu uma maratona, não aconteceu nada grave, mas você saiu menor, mais pesado, sem foco. Bem-vindo ao Estoico em 5, o canal onde filosofia estoica vira prática real, força interior, controle emocional e propósito, sem romantizar sofrimento e sem vender positividade vazia. Hoje a gente vai falar de um assunto delicado, mas necessário. 5 tipos de pessoas que estão drenando sua energia. E como lidar com isso sem virar alguém frio, sem culpa e sem perder sua paz. Ficar até o fim, porque o 5º tipo é o fechamento mais difícil. Ele te ensina a proteger sua energia sem odiar ninguém. Vamos começar. Energia não é só ânimo. Energia é sua atenção, seu tempo, seu sistema nervoso, sua capacidade de escolher com clareza. E aqui está uma verdade que ninguém gosta de admitir. Tem pessoas que não te atacam com socos, te atacam com clima. Elas transformam o ambiente em tensão, transformam conversas em disputa, transformam seu progresso em culpa. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem pessoas difíceis. Ele prometeu algo melhor, uma mente treinada para não ser sequestrada. Epícteto, ex-escravo e mestre da liberdade interior, deixou registrado um fundamento que muda tudo. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O comportamento do outro importa, sim, mas o que define o estrago é o quanto você entrega seu governo interno para aquilo. E ao mesmo tempo, os estoicos não eram ingênuos. Eles falavam de limites, convivência e dever. E Heracles, com seus círculos sociais, ensinava que nossas responsabilidades se expandem, mas não viram submissão. Hoje você vai identificar padrões e vai ganhar ferramentas, não para cancelar pessoas, mas para parar de ser drenado. Imagina sua energia como uma tocha. A tocha não apaga só por causa da chuva. Ela apaga porque você fica parado no temporal, sem proteção, sem direção, sem técnica. O estoicismo é essa técnica. Zenão de Sítio, o fundador, defendia que a vida boa flui quando guiada pela razão e pela virtude, não pela aprovação externa. E Crisipo de Solis, o grande sistematizador lógico, reforçava a disciplina mental. Não ser arrastado por contradições e impulsos. Agora vem o clímax, 5 tipos de pessoas. Em cada tipo eu vou te dar 3 coisas. O padrão, uma lente estoica e uma prática de limite e postura aplicável hoje. Porque maturidade não é aguentar tudo. Maturidade é saber o que entra no seu coração e o que fica do lado de fora. Tipo 1. O reclamador crônico, o buraco negro do ambiente. Nada está bom. A conversa sempre escorre para o pior cenário, a injustiça do mundo, o defeito de todo mundo. E você percebe que depois de alguns minutos, sua mente começa a copiar aquele tom. Reclamação contínua é uma forma de entregar o controle. Sêneca, o conselheiro prático, insistia que sofremos mais na imaginação e no discurso do que na realidade. E Epíteto deixa registrado. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O reclamador vive preso à opinião que transforma todo evento em sentença. Então aqui vai o limite com redirecionamento. Você não precisa brigar, você precisa conduzir. Diga, eu entendo. O que você pode fazer hoje de forma concreta? Se a pessoa insiste em girar em vazio, você fecha a porta do ciclo. Diga, eu te ouvi, mas eu não vou ficar nesse ciclo. Se quiser pensar em solução, eu fico. E se for alguém inevitável, defina tempo. Tenho 10 minutos agora. Você não está sendo frio, você está sendo responsável pela sua mente. Tipo 2. O provocador, o dramático. Ele vive de conflito e reatividade. Tudo vira disputa. A pessoa cutuca, ironiza, distorce, testa limites e depois finge que foi brincadeira. Você sai com a sensação de estar sempre na defensiva. O provocador tenta te tirar do centro para tomar o comando. Marco Aurélio, o imperador filósofo, se lembrava constantemente de não agir como marionete da provocação. E ele deixou registrado. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. A provocação é o obstáculo. E pode virar treino. Treino de autocontrole, de silêncio,
de escolha. Então aqui vai a prática. Resposta lenta e curta. 3 regras. Responda mais devagar do que seu impulso quer. Responda com menos palavras do que a briga pede. E não explique demais para quem quer confusão. Diga, eu não vou conversar nesse tom. Ou, quando você estiver pronto para falar com respeito, eu continuo. O provocador se alimenta da sua pressa. Tire a pressa, ele perde força. Tipo 3. O sugador de ajuda. Crise eterna, responsabilidade zero. Sempre existe um problema urgente, sempre existe uma tragédia, sempre existe um pedido. E você até ajuda, mas nada muda, porque a pessoa não assume a própria parte. Compaixão sem limite vira autoabandono. Musônio Rufo, mestre prático e professor de Epicteto, defendia a virtude como treino cotidiano, não discurso. E Epicteto de novo. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. A opinião perigosa aqui é: se eu não salvar, eu sou ruim. Então a prática é ajuda com condição de ação. Diga, eu te ajudo, mas preciso que você faça X. Eu te ajudo a montar o currículo, mas você envia para 5 vagas hoje. Eu te ouço, mas depois você marca a consulta. Se a pessoa se recusa a agir, você encerra com respeito. Eu me importo com você, mas eu não vou carregar isso por você. Isso não é falta de amor. É amor que ensina responsabilidade. Tipo 4. O invejoso disfarçado. Ele apoia com veneno e torce contra em silêncio. A pessoa elogia, mas com agulha. Minimiza suas conquistas. Muda de assunto quando você vence. E aparece cheia de opinião quando você cai. Sua vida não precisa de plateia, precisa de direção. Sêneca falava muito sobre como a comparação e a busca por aprovação tiram nossa liberdade. E ele escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E desperdiçar tempo tentando conquistar validação de quem torce contra é uma das formas mais caras de desperdício. Então aqui vai a prática. Sigilo estratégico e círculo seguro. Pare de anunciar planos para quem só aparece para pesar sua mão. Compartilhe processos e vitórias com 1 a 3 pessoas que provam lealdade. E deixe o resto ver o resultado pronto. Hierocles lembraria que você pode expandir cuidado, mas escolher intimidade com critério. Nem todo mundo merece acesso ao seu coração. Tipo 5. O desrespeitador de limites. Invasivo, controlador, sem não. Ele pede, exige, invade. Chega quando quer. Chama quando quer. Toma quando quer. E quando você diz não, ele te pune com culpa, silêncio ou raiva. Limite não é agressão. Limite é autocuidado racional. Zenão colocaria a virtude como eixo. Agir corretamente mesmo sob pressão externa. E Crisipo lembraria que ceder por medo hoje cria uma regra que te aprisiona amanhã. E Epicteto fecha a parte mental. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. A opinião aqui é: eu não posso desagradar, mas você pode, e às vezes você deve. Então a prática é um não curto, repetido, sem justificativa infinita. Não posso. Não vou. Isso não funciona para mim. Se insistirem, repita a mesma frase, com o mesmo tom. Disco quebrado. Funciona porque fecha a porta para negociação emocional. A paz que você quer não nasce quando os outros mudam. Ela nasce quando você para de ensinar o mundo a te invadir. Respira, porque talvez você tenha reconhecido alguém em cada tipo. E talvez, com honestidade, você tenha reconhecido um pouco disso em você também. Hoje você viu 5 tipos de pessoas que drenam sua energia. O reclamador crônico, o provocador dramático, o sugador de ajuda, o invejoso disfarçado e o desrespeitador de limites. E o ponto estoico final é simples e poderoso. Você não controla quem o mundo coloca no seu caminho, mas controla o quanto de você fica com cada encontro. Então faça uma escolha hoje. Qual limite você vai colocar nas próximas 24 horas para proteger sua energia? Com respeito e firmeza. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no Estoico em 5 e me diz nos comentários qual desses tipos mais aparece na sua vida atualmente.